Então nós vamos falar sobre qualificações para quem vai evangelizar e evangelizar como estilo de vida. Tem que evangelizar como estilo de vida. É você não evangelizar apenas com aquela programação imposta pela igreja, no congresso, num evento, numa conferência, numa cruzada, que nós fazemos aqueles impactos evangelísticos. É extraordinário esse evangelismo de massa. Nossa Assembleia de Deus, ela cresceu assim. Mas o crente que vive um avivamento pessoal, ele evangeliza como estilo de vida. Em todos os lugares, em todo o tempo, em cada ambiente. Vai na padaria comprar pão, ele diz, a paz do Senhor, posso orar por você? Aí você diz, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você vai abastecer o carro, posso orar por você? Já ora pelo frentista, ali já prega para ele. Posso orar? Pode, você está abastecendo meu carro, enchendo aí de gasolina. Mas a Bíblia diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, nem que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Onde você for, você vai contextualizando e ganhando almas. Então nós vamos começar no primeiro ponto com a pergunta, quem deve evangelizar? A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos precisam ouvir o evangelho. No entanto, todos precisam evangelizar. Todos precisam ganhar almas. Todo crente, ele é um ganhador de almas em potencial. Você lembra de Ezequiel 22:30? Que a Bíblia diz, eu procurei um homem que tivesse na brecha perante mim para tampar as brechas do muro e ninguém encontrei. Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode revolucionar um bairro, uma cidade ou uma nação. Como nós tivemos no passado, John Wesley, Moody, Finney, Billy Graham, o Bonk, apóstolo Paulo, Pedro. Pedro ganha cerca de 3.000 almas com o sermão no dia de Pentecostes. Então Deus está procurando homens e mulheres para usar, e é você esta pessoa. Você que parou para assistir esse vídeo, você está desejoso de ganhar almas, Deus te colocou diante aqui desta aula para intensificar ainda mais a chama de evangelismo do seu coração, o fogo de ganhar almas. Essa potência que está no seu coração precisa, como um vulcão que está adormecido, entrar em erupção vulcânica. A Bíblia diz em Efésios 5,14, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo Jesus vai te iluminar. Deus usa pessoas para ganhar almas, pessoas despertadas, pessoas acordadas. Por isso que às vezes, para Deus levantar um homem, uma mulher, um adolescente, um ancião, às vezes ele permite as aflições. Lembra de João 16:33? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que às vezes as aflições, as tempestades que Deus permite vir na nossa vida é para nos acordar, despertar do sono da negligência, da inoperância. Aí vem como a águia, que a mamãe tira o confortozinho e os espinhos começam a espinhar a águiazinha para ela voar. Então, quem sabe essa provação, essa luta que você está passando, é para você orar um pouco mais, meditar mais na palavra e posicionar no teu chamado. E qual o nosso chamado? Marcos 16:15, que Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa tarefa de ganhar almas não é exclusiva dos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, não. Toda a igreja, das crianças até o ancião, até a melhor idade, todos podem ganhar almas. Só precisam ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Deus quer que toda a igreja evangelize. Mas se todos não forem,
Deus conta pelo menos com um homem na cidade, no bairro. E este homem que se posicionar diante de Deus, ele pode abalar uma cidade, uma nação inteira. Você lembra de Atos 8, versículo 4, que diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho, e Filipe, o mais posicionado, o mais focado, ele chega diante de Samaria, e diz a Bíblia que descendo Filipe a Samaria, pregava-lhes a Cristo. Todos o ouviam unanimemente e prestavam atenção no que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E a Bíblia diz que sinais eram esses: muitos paralíticos e coxos andavam. Os demônios saíam gritando, berrando. E uma cidade que era depressiva, houve grande alegria naquela cidade. Acredito que Jonas daquela prisão da baleia ali por desobediência, ele dá um grito lá dentro: Deus, me tira do ventre dessa baleia, desse grande peixe, porque eu vou pregar em Nínive. Muita gente está na asfixia da prova, da luta, porque ele não obedeceu o chamado, não se posicionou. Jonas foi descendo até no porão do navio, depois para a barriga do peixe, porque ele estava indo no sentido contrário ao chamado de Deus. Qual o caminho que você está trilhando? O caminho da obediência? O caminho do chamado? Ou você está recalcitrando contra o chamado? Paulo escreveu: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A pessoa tem um chamado precioso, majestoso, mas ele resiste o chamado. Se você tem um chamado para ser evangelista, missionário, um ganhador de almas, mas você quer empreender, você quer fazer outras coisas que não é o chamado que Deus te designou, cuidado. Você pode cair no ventre do grande peixe, ou quem sabe já caiu. Mas hoje é hora de você posicionar, se levantar como Jonas, que se levanta e diz: eu vou. Aí o peixão vomitou, ejetou Jonas, ele cai na beira ali da praia, da terra, e ele sai. Se fosse hoje, ele sairia com megafone como esse aqui, dizendo: Nínive, arrependei-vos dos vossos pecados, Nínive, convertei-vos ao Senhor, Nínive, porque Deus vai trazer um juízo sobre esta terra. Deus trará um juízo. Então, Jonas sai, se fosse na época, com seu megafone na rua, como Filipe também saía pregando nas ruas, dizendo: arrependei-vos, Samaria, convertei-vos ao Senhor. O sangue de Jesus Cristo pode purificar os vossos pecados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Samaria foi salva. Nínive foi impactada. O rei decreta um jejum coletivo e houve um grande avivamento em Nínive, porque Jonas pregou o arrependimento e o juízo de Deus, e o povo prostou-se em glória, arrependido, e Deus aplacou a sua ira em Nínive. A mesma coisa Deus quer fazer através da sua vida. Ele quer te dar ousadia para você pregar o evangelho. A importância do envolvimento geral da igreja na evangelização: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todas as idades. Você precisa se posicionar para ganhar a sua cidade para Jesus. Quais são as características, o ponto 2, de um agente de evangelismo, um ganhador de almas? Quais são as características? Ele precisa, primeiro, ser cheio do Espírito Santo, se encher da presença. Atos 1:8 está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O ganhador de almas, o Espírito Santo coloca nele primeiro o quê? Para levantar ele como ganhador de alma? Fome da presença de Deus, fome do Espírito Santo. Fome. Você pode perceber que todos os ganhadores de almas, todos os evangelistas, os discipuladores, homens que têm paixão pela evangelização,
Eles têm fome de oração, eles amam vigílias, amam jejum, amam consagrar, amam a palavra, amam a glória de Deus. Vê Moisés. Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. A sarça, quando ele viu, ele não saiu correndo com medo, ele queria pular dentro do fogo da sarça. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Então, quem é que tem essa unção para libertar gerações, nações? Ele tem fome da presença. Ele pode ver que é a pessoa avivada, ele tem fome da glória de Deus. Ele ama as almas, ele ama as almas. Para mim, primeiro amar as almas, para eu amar as almas, eu tenho que primeiro amar Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou primeiro. Depois que ele deu o seu Filho, primeiro a gente ama a Deus, ama Jesus, para amar pessoas. Ninguém consegue amar pessoas, ter compaixão de pessoas, se você primeiro não amar a Deus. Tem que amar a Deus. Então, eu só vou orar, buscar Deus, ficar trancado no meu quarto, só eu, Deus, se eu amar o Senhor. Preciso amar a Ele. Nós temos um programa aqui em Joinville chamado Ame Seu Vizinho, até a última casa, até a última alma, até que todos sejam cheios. Então, para eu amar o meu vizinho, para eu amar a alma, amar pessoas, primeiro eu tenho que amar Deus. Eu tenho que amar a sua palavra. Eu tenho que amar as escrituras. Eu tenho que amar as madrugadas de oração. Eu tenho que amar o prato vazio. João Pipe já dizia que jejum é fome de Deus. Todo ganhador de almas precisa jejuar. Eu, pela graça de Deus, já tenho mais de 20 anos que todas as semanas eu jejum. Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez. Jejuar. Você precisa jejuar. E a ciência já comprovou que faz bem para a saúde, desintoxicar o corpo, tirar radicais livres, queimar colesterol. Mas isso a Bíblia, já em milênio, Daniel já jejuava, jejuou 10 dias no capítulo 1, 21 dias no capítulo 10. Então jejum, porque a caixa de demônio que só sai com oração e jejum. E o ganhador de almas, ele precisa orar, jejuar e ter conhecimento na palavra. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você precisa comer a palavra, nutrir-se da palavra. E a gente lê a Bíblia, ora, jejuma, não só quando está com vontade, é disciplina. É fazer o que tem que ser feito sem vontade. Eu não estou com vontade nenhuma de ler a Bíblia, mas vou me esforçar, me levantar e ler a Bíblia sem vontade. Eu vou orar sem vontade. Eu vou evangelizar sem vontade. Porque Jeremias diz que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Eu preciso pedir essas disciplinas da graça, que é meditar de dia e de noite, Salmo 2. O meu prazer está na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Eu preciso orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O Espírito ali é o E maiúsculo. É você orar em línguas. Judas 20. Edificando a vossa santíssima fé, orando em língua. Você tem que se levantar. Porque se você se levanta na disciplina da graça, Deus vai te dar ousadia para você pregar na sua cidade com trio elétrico, arrastões, pegar um megafone como esse e dizer aí para a sua amada cidade de Itabira e Molevade, dizendo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Solta as almas, Satanás, solta! Come de Jesus, igual Filipe, Samaria, pregando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem à paz se não for por mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é possível se você levantar, por isso que eu levantei aqui. Já levantei 2 vezes na cadeira, porque a Bíblia diz, Ezequiel 2:1, ponte em pé, e eu falarei contigo. Tem que levantar. Se movimentar e ser cheio do Espírito. Eu profetizo sobre a sua vida e declaro que Deus está te levantando aqui, nesta aula, para te fazer um apaixonado por almas.
em nome de Jesus. E qual é a abordagem que você pode evangelizar como estilo de vida? Essa frase, posso orar por você? Posso orar? Onde você for, no Uber, no ônibus, no avião, na padaria, no comércio, onde você for, passando a compra ali, eu tive do supermercado aqui do Giasse, em Joinville, passando a compra. E eu disse, posso orar pela senhora? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, eu estou precisando. Já começa a chorar. Vamos arrepender dos pecados, entregar a sua vida a Jesus. Posso orar por você? Estava com o cantor Emerson Pedrosa em São Luís. Estava tomando um cafezinho junto ali, fomos pagar a conta lá, e ele me abençoou com um cafezinho. Eu disse, posso orar por você? A moça começou a chorar de forma convulsionada, transbordando, lágrima. É aquele, campos estão brancos. Quando é que a gente vai evangelizar? Daqui a 4 meses, não, campos estão brancos. E aquele frutinho que já estava maduro ali, eu preguei para ela, falamos de Jesus para ela. Ela entregou a vida para Jesus. Aí depois de você ter um dia de evangelização, de impacto, aí você vai descansar na sua cama, com aquela sensação de missão cumprida. Quem ganha almas, ele tem uma alegria diferente. Ele anda levando a semente, chorando, pranteando. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos. Então, você precisa da disciplina da oração, que é orar, mesmo sem vontade, disciplina da graça. Precisa meditar de dia e de noite, orar sem cessar e ter uma vida cheia do poder do Espírito Santo, jejuando na força da graça e do poder do Espírito Santo. Tem um sinalzinho que está tocando aqui, ele nos dizendo, ore mais, jejue mais, lê mais a Bíblia e vamos ganhar almas no poder do Espírito Santo. O que precisa haver também para nós? Ousadia. Deus nos chama para ousadia. Essa é a parte que eu amo muito. Ousadia. Na palavra do Senhor em Atos 4, 29, para nós ganharmos almas como estilo de vida, como eu quero dar essa característica do evangelista, de um grande fogo de evangelismo na sua vida, é você pedir para Deus ousadia. Atos 4, 29 está escrito assim: na perseguição do inferno à igreja, tentando parar a igreja primitiva, os apóstolos oraram assim dizendo, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Fale com ousadia. Eles não oraram dizendo, Senhor, livra-nos das ameaças, livra-nos das perseguições. Não. Eles disseram, Senhor, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais, prodígios e maravilhas. Eu era muito tímido, muito tímido. Você pode acompanhar alguns vídeos nossos ali no Clepson Bandeira, o B com I, no @Clepson Bandeira no Instagram. Você vai ver nós entrando dentro dos bares, dentro de boates, boca de fumo, pregando no carnaval no Uruguai, nos lugares mais inóspitos, mais perigosos que você possa imaginar. Eu era muito tímido. E eu orei pedindo para Deus ousadia. Senhor, eu sou muito tímido. Eu era muito acuado. Não sei se na sua cidade você conhece um bichinho chamado jabuti. Conhece o jabuti? Se você ataca um jabuti, chega próximo dele, o que ele faz, aquele jabuti? Tipo uma tartaruguinha, não sei como é que chama na sua cidade. Lá no Maranhão, de onde eu me origem, chama jabuti. Ele encolhe dentro do casco. Aquele bichinho que ele bota a cabeça dentro do casco, ele só sai depois que você andou um quilômetro e virou quarteirão. Assim são muitos crentes. Estão como jabuti acuado no casco. Mas nós não somos filhos de jabuti. O nosso DNA é do leão da tribo de Judá. Há um leão dentro de você. Esse leão da tribo de Judá, que hoje, em nome de Jesus, os ferrolhos do medo, o cadeado da timidez, a tremela da inoperância, vai ser quebrado pela unção que despedaça o jugo, Isaías 10, 27. E esse leão está dentro de você, o leão da tribo de Judá,
Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse leão, ele vai sair da jaula e você vai se levantar cheio do Espírito Santo na sua cidade para pregar com ousadia, para orar com ousadia, ler a Bíblia com ousadia, adorar com ousadia, fazer o que ninguém fez aí na sua cidade. Prepare um evangelismo que nunca houve na sua cidade. Faça uma cruzada de excelência como nunca foi feito. Você lembra de Pedro que estava dentro do barco, no barco? Todos viam Jesus como um fantasma. Oh, fantasma! Pedro não. Pedro não viu um fantasma andando por cima das águas. Pedro viu Jesus. És tu, Senhor, que está andando por cima das águas? Que eu conheço o teu caminhar. Eu te vi me chamando lá no mar da Galileia, em Mateus 4, 19, quando Jesus disse, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Pedro conhecia de águas. E Jesus estava andando por cima das águas da tempestade. Se és tu, eu quero também andar por cima das águas. Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro pulou por cima das águas e saiu caminhando por cima das águas. Dos 12 discípulos, foi o que teve coragem de pular nas águas. Elias Eliseu, com a capa, abriu o Jordão. Moisés com o cajado. Agora, andar por cima das águas, ninguém tinha andado por cima das águas. Pedro foi o primeiro. Quando nós fazemos para Jesus o que ninguém nunca fez, quando nós evangelizamos como nunca ninguém evangelizou, quando a gente ora como ninguém nunca orou, quando a gente lê a Bíblia como ninguém nunca leu, quando a gente consagra como ninguém nunca consagrou aí na sua congregação, Deus pode te dar uma unção também que ninguém nunca teve. Os outros apóstolos, para orar, ela ungindo com óleo, abençoando, impondo as mãos, tudo isso é bênção. Agora a Bíblia diz em Atos 5 que o povo cria que se ao menos a soma de Pedro projetasse, eles seriam curados. Então Deus quer te levantar para te usar no poder do Espírito Santo, para você ganhar almas pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo com ousadia e curando os enfermos, em nome de Jesus. Nós temos também aqui mais um ponto para a gente começar a concluir, que qual é a postura de um agente de evangelismo? Como deve ser a postura de um ganhador de almas, que vive evangelizando como estilo de vida? Primeiro, ele é uma pessoa humilde, quebrantada, rendida aos pés da cruz. Segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O ganhador de alma, ele é quebrantado, contrito. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Muitos interpretam esse texto errado. Aquele que for humilhado será exaltado. Não, a Bíblia não diz que aquele que for humilhado. É aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo humilhado até a morte de cruz. Então ele mesmo se humilhou, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então humilhe no altar da oração. Se humilhe diante do Senhor em jejum e oração, que Deus quer te levantar cheio do Espírito Santo. O ganhador de almas, ele tem dependência de oração, ele fala primeiro com Deus e depois sobre Deus. Ele tem a sensibilidade do Espírito Santo, a pessoa quebrantada, ele é sensível ao Espírito Santo. Se a gente pegar uma semente e colocar ela na terra dura, ela nem germina. Mas o arado de Deus, às vezes através de tribulações, provações, ele quebra a gente, todo orgulho, quebra, para que a semente do Evangelho venha germinar dentro de nós. E o ganhador de alma, ele tem disponibilidade, ele está sempre pronto a tempo e a fora de tempo. Segundo Timóteo 4:2, a gente deve pregar a tempo e a fora de tempo, que o evangelismo como estilo de vida, ganhando almas. Me vi agora uma estratégia de evangelismo, que lá em Imperatriz do Maranhão, onde eu morava, eu coloquei caixa de som dentro da UTI. Mateus está gravando aqui, ele já esteve várias vezes comigo na UTI. Louvores, pregações, livro de Marcos, lido dentro da
da UTI intercalando com hinos. E pessoas desenganadas dos médicos, em metástase, em traqueostomia, pessoas em coma, ouvindo a palavra, muitos testemunhos de pessoas curadas pelo poder da palavra. Pessoas que se entregaram a Jesus foram salvas dentro da UTI, através da estratégia, da música, do louvor dentro da UTI e da caixinha de som, a Bíblia pregada na voz de Cid Moreira, que ele fala bem tranquilo, ele lê quase cantando. A sensibilidade de cada lugar, cada contexto de lugar, para você adaptar a linguagem sem perder a essência do Evangelho. Trio elétrico, carro de som, drive-thru. Você pode vir lá no nosso Instagram, o drive-thru, que é uma tenda que você coloca, os carros, motos, transeuntes, vão passando debaixo da tenda. Você coloca assim, posso orar por você? A plaquinha, posso orar por você? Uma faixa na frente do drive-thru. E os carros vão passando e você ali posicionado, pode botar na frente da congregação. Pede autorização para o seu prefeito da cidade aí, Secretaria de Trânsito. E aí você coloca a metade da pista, os carros vão indo, vindo, e ali vão sendo pessoas evangelizadas. Você vai anotando o nome, servindo aguinha, vai passando. Posso orar por você? Você leva uma aguinha para ele gelada, dá um bombom, fica um bombonzinho, quem sabe tem uma criança ali, e já convida para o culto e para a cruzada à noite. Tudo isso você pode fazer através da equipe. Você começa com a sua equipe pequena, pense grande, comece pequeno, haja rápido. Comece, quem sabe, você, com mais outra pessoa, vai evangelizando, cheio do Espírito Santo, com ousadia, poder, autoridade, nas feiras da cidade, nas praças, presídios, hospitais, faculdades, com ousadia. O grande segredo de você ganhar almas é paixão pela Bíblia, oração, jejum, ser um adorador, ter uma vida humilhada, quebrantada, e nunca esqueça, todos os dias, peça para Deus ousadia, ousadia, ousadia. Eu concluo com as palavras de Paulo, Efésios 6, a partir do 18. Depois das armaduras, ele fala sobre as armaduras de Deus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, escudo da fé. E ali você, depois de estar armado, Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, perseverando com ações de graça. E Paulo diz, orem por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança. Aleluia! Por que esse megafone? Porque na pandemia não podia entrar para pregar lá dentro. Os médicos não deixavam nem parente entrar. Quando morria, reconhecia o corpo lá na pedra e só a funerária pegava, nem velar não podia. Então, como não podia evangelizar lá dentro, e eu sou pastor de UTI, eu amo evangelizar dentro de UTIs, então Deus me deu estratégia, compra o megafone e prega. Então eu ia para a porta dos hospitais de campanha, lá da UTI, e pregava dizendo, você que está agonizando sem fôlego, asfixiado, sem fôlego, seja curado desse coronavírus agora em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. E arrependa de seus pecados, entrega a sua vida a Jesus e aceita Ele como o Senhor e Salvador, lá da porta do hospital. Isso aqui vai 300, 400 metros, pode comprar um para você, pede pelo Mercado Livre, uma plataforma que você gosta, R$100, muito barato. Eu comecei a pregar para as pessoas lá de fora e muitos foram curados e aceitaram Jesus para a glória de Deus. Passou a pandemia, eu continuei pregando com o megafone. Então eu quero orar por você agora, para que Deus te dê ousadia, graça, fogo para você ganhar a sua cidade para Jesus. Busque o fogo do Espírito Santo. Não deixe a depressão abraçar a sua alma, a depressão. Mantenha sempre o fogo do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Então quero orar por você, pedir para que Deus te conceda o que deu a Dele Moody, que antes de morrer, ele ganhou mais de 1 milhão de almas. Então eu vou orar por você que quer ganhar 1 milhão de almas. Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, eu oro sobre os teus filhos agora,
que recebeu esta palavra de evangelismo, teus filhos que receberam as qualificações para ganhar almas como estilo de vida, intensifica o fogo do evangelismo, o ânimo, o poder, a autoridade. Tira dos teus filhinhos toda possível ansiedade, depressão, desânimo. Vai tirando, Senhor, todo o desânimo, vai trazendo o avivamento em nome de Jesus. Tira toda distração. Se algum dos teus filhos que está vendo esse vídeo distraiu, caiu em tentação, desviou, declaro sobre o teu filho o arrependimento de pecados, e os que estão se arrependendo, renovando a aliança, eu declaro um avivamento, a restituição de aliança. Dá aos teus filhos 1 milhão de almas, através de cruzadas, evangelismo pessoal, evangelismo de impactos, conferências, evangelismo nas feiras, nas praças, nos comércios, nos hospitais, nas ruas, nas casas, boca de fumo, abrigo dos idosos, leprosário, em todos os lugares. O evangelismo como estilo de vida, pregando a tempo e a fora de tempo, no fogo e no poder do Espírito Santo. Abençoa os teus filhos com a chama de evangelismo até o arrebatamento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor.